Que responsabilidade. Toda vez que tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho medo de despregar. Entendeu não? Meu maior medo é despregar. Porque nós, como igreja, nós precisamos pregar o Evangelho que Jesus deixou. Como tem sido pregado tantas coisas estranhas, banalizando assim tudo, certos pontos das Escrituras, uma confusão generalizada. Chega uma estatística que existe 4 milhões de chamados desigrejados. Eles não querem mais esse ambiente, eles não querem a figura de um homem chamado de pastor, eles não querem saber dessa questão do dízimo, eles não querem cear, e eles então dizem, mesmo assim, nós somos cristãos. Então tem 4 milhões fora. Imagina o que é que eles, de tudo que ouviram, chegaram à conclusão para viver assim. Aí quando fala de registrar um trabalho musical, eu fico com vergonha de correr o risco de registrar algo que depois não tem sentido. Por exemplo, essa canção que nós acabamos de cantar aqui, a letra não é nossa, é da Bíblia. A gente tentou, com muito temor e tremor, musicar um texto para que quem ouve, quando chegar lá no ouvido de alguém, a pessoa entender, estão cantando o quê? O que quer dizer isso? Então, hoje está cantando tudo que está na moda, sei lá. As pessoas não se preocupam mais em ter um contexto e fazer algo que faça a pessoa pensar. E tem uma história, eu entendi a mensagem dessa música. É sempre um som, e quando pega o modismo do ritmo, todo mundo vai nessa, é isso que está dando certo, e eu fico vendo essas coisas. Depois tem outras questões que o secular agora resolveu abraçar os músicos cristãos, porque pirateia um pouco, e aí vem a listinha de ranking para trazer um cantor na igreja. Quanto custa? E aí é um negócio esquisito. Quando alguém diz para mim, quanto você cobra para cantar lá? Eu fico confuso, porque tem uma lista por aí, astronômica. Mas eu sempre falo para Deus, Senhor, se o Senhor quiser nos usar como um canal simples, pequeno, que a gente possa registrar algo que vai ficar e vai ser para a eternidade, né? E eu também tenho um pouco de uma crítica musical comigo mesmo, pela exigência musical, aquela coisa toda de não gravar qualquer arranjo, negócio, aí já é uma outra coisa. Muitas pessoas estão vendo ali e falam, você mesmo, você atrapalha você. Mas eu sei por quê. Mas um dia, se tiver que gravar, vocês vão poder ouvir alguma coisa que tem sentido. Amém? E a palavra de Deus. Obrigado, pastor Gerson, pela confiança. Pastores, tem mais pastores, pastor Lene. Abre a Bíblia em Marcos, capítulo 9. Eu fiquei em todos os textos ricos da Bíblia. Não quero me alongar muito. A última vez que estive aqui, falei sobre o vale de ossos secos. E fiquei pensando em ministrar como está uns 36 anos, a igreja, fiquei pensando
Veio diversos textos no meu coração, na minha mente. Eu sentei ali agora e o Senhor Deus compartilha com eles a necessidade da igreja nunca parar de orar, nunca ter uma vida consagrada a Deus. A maior necessidade nós não podemos perder de vista é ter uma vida de oração. Esse capítulo de Marcos, capítulo 9, conta, do versículo 1 até o 13, que Jesus vai orar com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e quando chega lá acontece algo incrível. Acontece a transfiguração. E eles então ficam impressionados com o que vê Jesus resplandecer, suas vestes resplandecer, vê que eles têm um tempo incrível. Eles têm uma ideia, chega lá e diz: por que a gente vai voltar para a terra? Vamos ficar aqui no monte, vamos ficar aqui e vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para o Elias e uma para Moisés, porque houve um momento cheio da presença do Espírito Santo e a presença de Deus tomou conta daquele lugar. E como eu dizia aqui, que a igreja, quando a gente cantava, que o Espírito Santo não é para a gente ficar pulando, ficar batendo cabeça, ficar se divertindo. Hoje fazem tanta confusão no falar as línguas, tem pessoas que não falam mais, pessoas que desprezam, pessoas que acham que isso é bobagem. Quando o Senhor diz: fiquem aí, aqueles irmãos ficaram obedientes. Capítulo 1 de Atos diz, verso 13, lá no cenáculo, só 120 ficaram, e está escrito lá a palavra: todos foram cheios do Espírito Santo, todos passaram a falar em outras línguas. E aí está lá que eles passaram a falar as grandezas de Deus. E qual foi o entendimento do grupo que ficou do lado de fora? Esses caras, nessa hora do dia, estão cheios de mosto, estão bêbados. Eles estão sem direção, sem saída. O que estão fazendo aí? Aí, à medida que eles ficaram vendo tudo aquele movimento, eles colocaram o ouvido lá para funcionar, para ouvir. E eu pesquisei na Bíblia que as grandezas de Deus eram os salmos que eles falavam na hora que eles estavam possuídos por Deus, e o mundo inteiro estava reunido lá, diz o texto. Você vai vendo, tá todo mundo, se você analisar, tá os continentes todos aonde já tinha alcançado, estava o mundo reunido, era necessário que aquilo acontecesse. Aí está aqui o Pedro, o Tiago e o João, e diz: puxa vida, vamos ficar aqui. E nessa manhã Deus quer falar conosco, para você não ficar só aqui. Deus quer falar conosco para a gente sair. E quando a gente fala sair, não sei muito longe não. Quando você sair dessas portas para fora, você vai encontrar com gente que precisa desse abraço, que precisa de uma atenção, e que precisa ter de volta o nome de Jesus, que nunca vai se perder, de uma forma valorizada, que você consiga tirar tudo que tiver de dúvida da mente das pessoas pela palavra. O que tem de confusão hoje, a internet é super legal, boa, até um certo ponto, mas o que tem de pregação complicada, o que tem de gente pregando e despregando, banalizando diversos temas, e as pessoas, elas quando vêm congregar,
elas não conseguem ficar só com o que elas ouviram na casa de Deus. Em vez de elas procurarem o pastor para compartilhar, elas procuram na internet, e aí tem cerca de milhões de pensamentos. Pessoas que já foram usados por Deus e agora usam Deus, falam de Deus, pessoas inteligentes que escreveram livros, falaram, e a palavra deles ainda forma uma opinião gigantesca. Jesus então disse para eles: não vamos ficar aqui nesse ambiente. É gostoso, né? Bom seria que todo ambiente fosse esse, para a gente ficar aqui depois de comer uma feijoada no final da reunião, né? Puxa vida, eu vou para casa agora, descansar, vou as pernas para o alto, não sei o que você vai assistir. A gente sempre diz que na televisão não tem nada, mas a gente está sempre lá. Televisão, não tem nada para assistir na televisão, nada que presta, mas a televisão está sempre ligada em casa. Falando com quem, não sei, dando recado com não sei quem, dando notícia. Toda vez que eu vou na casa de alguém, eu vejo que a televisão está lá. E eu falo: querido, posso te pedir uma gentileza? Tem que desligar a televisão? Porque não tem atenção. Há uns 2 meses atrás, eu perdi aquele sono gostoso. O pastor é assim, né? O pastor, se ele não tiver tempo com Deus, ele se autodenomina super-herói, super-pastor. Quem é que fala para pastor? Quem é que ministra pastor? Eis aí também um motivo para você orar pelos pastores aqui. Orem pelos pastores. Quando você tiver um período de oração, gaste um tempo. Chore pelo pastor. Ele não é super-herói, não é super-homem, não é um tal. Ele também sofre, chora. Aí eu acordei uma noite daquela, e eu disse: com certeza Deus quer falar comigo. Aí eu fui para um cantinho que eu tenho lá. Tem aí o filme Quarto de Guerra, mas faz tempo que eu já tenho o meu. Faz tempo que eu tenho um quarto para mim. Tem uns livrinhos lá, Bíblia, procurar saber o que todo mundo pensa, mas sempre centrado aqui na palavra. Eu acredito na palavra, eu creio na palavra. A palavra é inerrante, amém, amados? Nós precisamos ter essas escrituras nas mãos, compartilhar e dizer: está aqui, está escrito, ela vai se cumprir, ela não falha. E Deus então me deu uma instrução para que a igreja saia desse marasmo de não ter um tempo de qualidade com Deus. E o Senhor diz: olha, elabora, coloque um texto para a igreja ler durante a semana, escolha um dia da semana e conversando com Deus, preocupado. Será que todo mundo entende? Qual é o efeito que causa depois de uma pregação bem elaborada, com pano de fundo, com divisões? Eu não estudei, sempre sou um leitor cativo da Bíblia, sou autodidata. Tem gente que elabora ponto 1, ponto 2, ponto 3, pano de fundo, eu acho lindo, maravilhoso. Será que todo mundo entende mesmo com essas mensagens bem elaboradas, que tem sentido? O que a gente tira das mensagens? O que acontece durante a semana na nossa vida? Daqui a pouco nós vamos para casa, começa a nova semana, vem as mesmas questões, o vocabulário quase é o mesmo, a palavra correria não sai do meio da nossa vida. Onde você vai? Na correria. Por que você está correndo? Já parou para pensar? Está correndo para quê? E às vezes a gente para por algumas razões, e às vezes as razões não são boas, é por uma doença, é por um sepultamento. E aí? Puxa, parei de parar, uma correria, tive que vir assim. Não, cara, a gente não tem mais a nossa vida tranquila. Não tem mais a nossa vida com Deus. Não tem mais o nosso tempo a sós com Deus. Aí, a Bíblia diz que quem nos ensina é Deus. E sereis ensinados por Deus. Está escrito isso na palavra. E a Bíblia diz também que a gente não sabe orar como convém. Aí, eu disse, como eu vou ensinar para a igreja tais coisas? Se a gente não tem um corpo de pessoas que podem ir em cada casa e dizer assim: alguém que hoje tem um culto de qualidade com você. Então Deus me deu uma orientação.
para que cada família desligasse o Wi-Fi, telefone, celular, tudo. Até se o gato estivesse lá, o cachorro chamasse para dentro. Para que agora? Nós vamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. E Deus tem dado os textos para a gente falar, olha, lê esse capítulo com a sua família. Não é para você fazer uma igreja na sua casa, para você ter um culto de família. Então a igreja tem se reunido para orar e ter um tempo mínimo para respirar durante a semana. E daí, quer saber a explicação daquele texto? Vem no culto na semana que nós vamos estar falando em cima desse texto. Hoje, o texto lá que o pastor que ficou no nosso lugar compartilha, o pastor Joaquim, que está lá ministrando hoje, ele vai pedir para a igreja ler João capítulo 5. E a igreja precisa ser suprida com a palavra, para ter o que compartilhar. Como diz as escrituras em Atos, que eles faziam o quê? Diariamente. Diariamente eles partiam pão. Diariamente eles reservavam um texto para orar. Diariamente um edificava o outro. Voltando aqui para o texto, versículo 14. Jesus diz, olha o que está acontecendo com o grupo lá embaixo. Vocês querem ficar aqui, me vendo resplandecente? Vocês querem ficar vendo Moisés? Vocês querem ficar vendo Elias? Olha o que está acontecendo com o restante que ficou lá embaixo. Os demais ficaram lá e estão em apuros. Estão. Versículo 14 diz que quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. A gente vive isso no dia a dia. Saiu, vai sempre ter um pós, um pró, um contra. Sempre vai ter alguém, ei, explica isso aí. Como que é isso aí? Isso não é verdade, isso é mentira, isso é mito. Logo, toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas, quer que discutisse com eles? Todo dia a gente tem uma discussão para falar, para tratar. E sempre parece que o lado, vim aqui, o pastor Jéssica hoje perguntar para mim, eles escutam? Não. Mas você prega? Sim. Mas você fala? Falo. Diz que quando eles vão falar da discussão, qual é o problema aqui? A multidão respondeu, diz, mestre, trouxe-te meu filho, apareceu um lá, diz, ele tem um espírito mudo. Espírito mudo é os que estão mortos, estão sem Deus. Vai ver aqui na declaração desse pai, para mim esse momento aqui, que o pai desesperado levanta a mão no meio da multidão e diz, o problema está aqui, é um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça e ele espuma, range os dentes, vai desviando. E eu disse aos teus discípulos, problemaço agora aqui, que expulsassem e eles não puderam. Agora, se você for para Lucas, você vai ver que esse grupo aqui, que ficou, porque 3 ficaram com Jesus dizendo, não, vamos ficar por aqui, vamos ficar no culto, cada um com seus problemas. Vamos ficar aqui não, vamos ficar, olha que resplandecente que o Senhor está, nunca vi uma glória dessa. Jesus disse, não, ao restante lá. Esse restante, somado com o grupo que volta, com os 3 que voltam com Jesus, é o mesmo grupo da missão dos 70. Vocês já leram lá? Quando eles vão
fazer a missão, eles voltam todos se gabando. Puxa vida, hein? Os demônios nos submetem. Os demônios, a gente fala, acontece. É esse grupo aqui. E agora? Tem uma questão aqui séria. Porque o pai traz menino que tem um espírito mudo, traz uma situação que precisa de uma saída, de uma resposta. E o que acontece? Está aqui dizendo que ele está envolvido com uma enfermidade, um espírito que se aposta dele. E os discípulos não puderam expulsar. E ele respondendo, ele disse: ó geração incrédula. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Temos que tomar cuidado para não cair na ideia do Sansão. Porque um versículo que me chama a atenção é que o Sansão está acostumado com o ambiente dele, de forte, sou consagrado, sou ungido, e fica brincando com o pecado, fica brincando com as coisas do mundo. E numa hora dessa, ele não resistiu, caiu, e está escrito lá que Sansão não sabia que Deus havia se retirado dele. Já pensou? Você está acostumado a ir para a igreja automaticamente, já sei o que vai acontecer no culto, vai ter leitura, vai ter louvor, vai ter não sei o que, tal. A gente está acostumado a viver nesse ambiente de ir e vir. Ei, quando você vê? Domingo você não veio, sábado você não veio, hoje não veio na reunião dos jovens, você não se envolve. Nós estamos aqui assim. 2 domingos atrás, um pastor amigo nos fez uma surpresa lá e trouxe uma mensagem. É bom quando vem alguém de fora e dá umas bombadas, né? Então, pega um cinto. Já apanhou? Eu sou filho de nordestino. E toda vez que meu pai ia conversar com a gente, ele colocava um facão em cima da mesa. E aí eu falava: meu Deus. Aí ele disse: não, pode ficar tranquilo que vocês vão apanhar só com a bainha. Nossa. E a bainha era um couro que protegia o corte do facão. Amigo. Ele pegava aquele negócio assim, amarrava aqui no ombro, no punho, para não deixar escapar. Ele disse: aqui é para não deixar escapar. Toda vez que ele cobrava uma sentença, ele batia na perna dele, tá? Nossa, se eu der uma dessa com você. E 2 semanas atrás um pastor foi lá mexer com a nossa tranquilidade, né? Porque a gente fica nessa: Deus não está vendo, Deus não está me vendo no quarto escuro, Deus não está me vendo no que eu estou falando na internet, no WhatsApp, Deus nem está vendo. E aí ele pega aquele texto de Salmo 137 e diz o seguinte, que o grupo lá estava lembrando de quando eles cantavam em Sião, quando eles falavam: junto aos rios da Babilônia nós sentávamos e chorávamos. Olha que sério. Você vai entender com essa ideia, passeada toda minha aqui, tá? Você vai entender o que Deus quer para a gente hoje aqui. Deus vai pegar no nosso pé. Deus mandou eu vir com aquele facão do meu pai bater no seu lombo hoje. Porque 36 anos, fala aí pro seu irmão, ainda não acabou a missão. Amém? Amém. Olha quantos lugares, olha quantas pessoas podem ser alcançadas. Você acha que a Vila Mariana toda já foi salva? Nem a Igreja Batista que está aqui do lado tem todos os membros da Vila Mariana. Tem? Está cheio de gente mudo, surdo, rangendo os dentes,
atrofiado, sem Deus, sem direção, sem paz, sem alegria, precisando de quem? Para falar, o pastor Gerson? Não. Diga aí para o seu irmão, é de você, meu querido. É você. É você. Nós não podemos ficar nessa região de conforto aqui. Que delícia, que gostoso. É isso que Deus trouxe para mim falar. Eu fiquei madrugada. Eu falei, deixa eu ler aqui. Li uns 3, 4 textos. Li o texto da mulher adúltera, quando Jesus quer provar para ela, você lê em casa, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo. Ele escolhe uma mulher. Ele quer salvar aquela mulher. Depois eu fui para Atos capítulo 2. Depois que Pedro dá uma aula de Joel. Depois que Pedro dá uma aula de Davi. Deixa eu dizer para vocês, estão pensando que eles estão dormindo aqui dentro desse templo, desse cenáculo? O que aconteceu foi o que Joel profetizou. O que aconteceu foi o que Davi profetizou. E aí tem uma pergunta que não quer calar. Pois que eles escutam tudo aquilo, falam, vocês crucificaram Cristo, vocês mataram, mas Deus o fez Senhor e Messias, o fez Senhor e ungido, o fez Senhor e Cristo. Deus não quer que a gente fique no escuro, no escondido, no obscuro. O pastor disse que os irmãos colocaram as suas harpas no salgueiro. Pegou as harpas, nós assentávamos e chorávamos e lembrávamos, o culto 10, não vai ter mais o culto 10. Ainda com a comida feita de qualidade. Puxa, que saudade de poder cantar. Os irmãos da freguesia estavam cantando lá o mês inteiro. Que saudade daquele mês. Mas eles estão com essa saudade, chorando. Não é esse chorinho. Eles estão chorando porque estão cativos. Diga aí para o seu irmão, você está livre aqui. Se você está chorando, você tem condição de não chorar mais. No sentido de não tem mais jeito. Por quê? Porque o cativo daquele Salmo 137, meu querido, é um cativo de 70 anos. Os guardas estão lá dizendo para eles, canta agora aí, pega a guitarra aí, quero ver vocês cantarem aí, que ele é grande, é forte, poderoso. Vai, canta, levanta a voz agora, levanta a mão. Eles estavam tristes, chorando, mas por quê? Porque eles estão acostumados a ser crentes nominais. Estão acostumados a ser chamados de cristão. Eles não são mais cristãos. Não oram mais. Estou dizendo a gente. Não ora mais, não busca mais a presença de Deus, não lê, não tem um tempo de qualidade. Tudo é mais interessante. Deus fica sempre por último. Chega no dia da ceia, a gente chora. Você acha que Deus aceita isso? O Senhor está dizendo aqui para esse grupo, geração incrédula, até quando estarei convosco? Versículo 19, até quando vos sofrereis ainda? Aí, olha, aonde Jesus está, fala para o seu irmão, aonde Jesus está, meu irmão, pode crer, algo vai acontecer. Ele já sabe. João disse que, escrevendo o capítulo que antecede o encontro, que o Nicodemos vai lá de ponta de pé. Nossa, mestre, vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for enviado por Deus. E Jesus disse, Nicodemos, ei, eu te conheço, faz tempo. Diga aí para o seu irmão, Deus sabe, Deus te viu essa madrugada que você está fazendo. Deus sabe como é que você se preparou para esse culto 10 hoje. Qual a sua motivação? Qual foi a sua expectativa? É escrito no capítulo 2 de João, o último versículo, acho que se não falha a memória, versículo 25, que Deus conhece a natureza humana. Nicodemos chega, mestre, vindo da parte de Deus, cara entendido, príncipe dos judeus na ocasião, e o Senhor conhecia a natureza dele.
O Senhor conhece a sua natureza. O Senhor me conhece. Ele sabe como eu estou aqui hoje, com temor e tremor. E sabe também se eu estou na falsidade. Deus não quer que a gente brinque, mas não dá tempo mais para brincar. Pessoas vão morrendo e a gente fica só dizendo, é assim mesmo, a vida é assim. Acontece perto da gente, a gente vê na televisão, pessoas estão morrendo sem Deus. Lá perto de casa tem uma favela que chama Favela do Iraque. Olha o nome da favela. E tem um baile, que é o baile funk, horrível. Horrível. Se você vê a quantidade de jovens que tem naquela favela, hoje de manhã é dia, a gente vê eles voltando, porque eles passam a madrugada toda, todo mundo com uma lata. Mas você olha assim, é a idade da minha filha, de 13, 14 anos. Aí eu estou indo para o culto. Meu Deus, quem vai salvar essa geração? Quem é? Para que a gente quer Espírito Santo? Para ficar nos nossos ambientes, cultuando, levantando a mão? Deus não quer a gente aqui. Aqui é para a gente prestar culto. Deus quer a gente lá tempo nosso. Onde é? É aqui? Eu sempre digo para os irmãos lá, nós temos um fluxo de reuniões na comunhão coletivo 2 vezes por semana. Quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. O restante dos dias, aonde você está? Você está fazendo o quê? Você está indo procurar em outras igrejas, campanhas, procurar coisas que não te satisfaz. Você não se agrega, com a palavra na mão errando, a incredulidade reinando. A gente nunca aprende com o Senhor, a gente nunca para ouvir o Senhor, a gente sempre quer ouvir alguém. Não é pecado você ouvir outros pregarem, mas as pessoas se idolatram. Gosto desse porque sabe pregar, aquele sabe pregar. Não valoriza o pastor da casa, até confronta o pastor, porque o pastor não prega nada do que ele ouve na internet. E ainda, o pastor é que troca as fraldas dele. Quando ele chega todo manco, sem dente. O pastor paga a obturação, tratamento dentário, tira da lama. Quando ele diz, agora sou, aí ele encontra a turma da intelectualidade, dos sabidões, dos caras que quando fala explicando a palavra que está falando, a raiz da palavra no grego, no hebraico, enfim, tanta coisa a mais, fala lindo, fala perfeito. Aí eu sou confrontado. Eu gosto. Eu gosto porque eu só tenho uma resposta para todo mundo. Fala, você já leu a Bíblia? Hã? Você já leu a Bíblia? Então eu não tenho tempo de ficar respondendo picuinhazinhas, coisinhas isoladas. Vai ler a Bíblia. Vai gastar o tempo lendo a Bíblia. Desliga o teu celular. Desliga. Vai ter um encontro com Deus, que o mesmo Deus que revelou tudo isso, se foi Deus, essa confusão que está na sua cabeça, que esse cara que você diz que sabe, está falando, Deus vai revelar para você. Porque Deus não é neon para mentir. Sua palavra não mente, amém? A palavra é poderosa. Está aí, as escrituras nas suas mãos. Você está comendo aqui hoje um arroz com feijão, mas que faz bem para o organismo, amém? Aí Jesus disse, estamos atrás, estamos no final, está chegando. E trouxeram, e quando ele o viu, o que acontece? É esse poder do Espírito Santo que a gente tem que ter na nossa vida, meus amados. É essa presença, porque cantar é gostoso. Ah, legal, enche Espírito, este lugar, vem, enche este lugar. Mas na hora que a gente vai lá fora, você canta isso, vem Espírito, vai para a faculdade, vem Espírito, enche esse lugar. Tem um monte de conflitos. Vai para o trabalho, tem um cara lá, uma menina lá, tem umas questões lá. Como é que você fica cantando? Vem Espírito, enche esse lugar. É eles que tem que ver que o que você cantou hoje está em você. Ei, peraí, o que é isso aí que você tem? Está todo mundo aqui com raiva da Dilma, você está pulando.
Ele não está vendo você com a mão levantada, mas ele está vendo o seu rosto. Aqui a gente levanta a mão, às vezes com dificuldade. Né? Canta aí. Se a gente não quer ter essas atitudes, não tem como cantar um louvor. Ainda mais quando todo mundo pensa assim, lá o som da igreja, eu sempre falo, não estão preocupados com o som. É um dom que Deus deu para nós, a gente cantar, a gente não quer atrair as pessoas com isso. Mas claro, todo mundo que é motivado com a música, mas vai cantar a nossa música, não tem como ficar assim. Senhor, bom esse lugar, meu Deus é grande, não tem jeito, ó. É forte, poderoso, que é pra mim, não tem jeito, que é pra mim. Só que você estiver lá na prisão. Canta aí que eu quero ver agora. Meu Deus. Irmãos, aproveite enquanto você pode sair na rua. Enquanto você pode encontrar com um monte de espírito mudo. E você não precisa ligar para o pastor Gerson, nem para o pastor Helene. Pastor Gerson, vem aqui. Estou travado aqui. O que aconteceu? Um demônio está aqui e agora? O pastor vai, te vira. Eu falo para os irmãos, não me ligue de madrugada, o poder não está em mim. Há uma divulgação aí, vem aqui que o poder está aqui, vem aqui, se eu não orar, ninguém ora, se eu não falar, Deus, e o restante? Não, tem que ter os nomes não, quando aquele ora, foi você que orou, não foi. A Bíblia não valoriza esse tipo de coisa, a Bíblia valoriza que a igreja fazia o quê? Constante oração. Quem fazia oração? A igreja. Quando estava lá o Pedro, já quase para ser degolado, o Tiago já tinha sido. Vamos matar mais um. Quem fazia constante oração? Uma oração incessante. A igreja. Se você não orar, o reino de Deus vai empobrecendo. Nós precisamos orar. Olha o que o Senhor vai falar para esse grupo. Traz aqui então. Vamos embora. Quando o Espírito viu, logo agitou com violência. Opa! Eu já tinha derrubado o grupo dele, mas ele é o Senhor desse grupo? Então peraí. E caindo endemoniado por terra, revolvia esses comandos. Tipo uma epilepsia, porque tem uma epilepsia tratada pela medicina e tem uma que é espiritual. Eu tive essa experiência na minha casa. Eu tinha uma cunhada que, quando ela ficou grávida, os demônios tomavam conta dela, ela caía de barriga no chão para matar meu sobrinho. E fizeram tudo quanto é bateria de exames, não achavam. O nome era, está com epilepsia. E ela espumava, rangia os dentes, ficava numa força, e quando caía no chão, caía sempre de barriga para matar meu sobrinho. Eu sempre falo para ele, rapaz, isso é um milagre. Sua mãe, em toda a gestação, te criou numa barriga de gardenal. Dá gardenal, senão ela vai morrer. E não era nada de uma veia obstruída, não era nada de um desvio de alguns minutos, ou melhor, alguns segundos de sentido, não. Era um demônio. E minha mãe, mulher de oração, sempre ali, ao lado, orando, intercedendo. Aqui, o que ficava aparecendo? Ficava aparecendo que havia uma morte. A gente falava, morreu. Verso 21, diz que o Jesus pergunta para o pai dele, quanto tempo há que sucede isso? Está aqui, ó. Quanto tempo que o mundo está desse jeito? Faz tempo. Desde que nasceu, depois que o pecado entrou, faz tempo. Quanto tempo que esse menino está assim? Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, outro na água, para o destruir. Olha agora o que o pai do menino vai falar para Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa,
compaixão de nós e ajuda-nos. O que ele disse para Jesus? Mas se tu podes, aí Jesus diz, se tu podes crer, vou colocar uma dúvida, mas se tu podes fazer alguma coisa, aí Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Diga aí, seu irmão, tudo é possível ao que crê. Fala, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, houve uma conversão aqui. Houve uma conversão. É isso, quando você tem que abordar as pessoas, a palavra de Deus tem que suplantar. A palavra de Deus nunca vai perder, nunca vai deixar confusão, nunca vai deixar dúvida. Nunca! É isso que Deus quer para nós aqui. Para a gente não ficar nessa região confortável, fiz minha parte. Não, é para nós nos prepararmos e continuar nossa missão, porque muitas almas estão perecendo, muitos espíritos mudos têm se apoderado de pessoas. E quem vai falar? É você, meu irmão. Eu volto a repetir, é você. Se eu não conseguir falar nada do que o Espírito Santo tem colocado aqui, para mim não atrapalhar, guarda uma coisa: Deus não quer que você fique só nesse tempo de culto. Fiz minha parte, acabou. E lá no seu silêncio, lá no seu dia a dia, lá fora as pessoas não sabem que você é um cristão. Não sabem que você é dele. Não sabem que você tem uma vida com Deus. Não sabem que você nasceu de novo. Não sabem que você é convertido. Não sabem que você é regenerado. E está aqui. O que o Pai fala? Para mim aqui, é o que o Espírito Santo quer fazer com a gente hoje. Eu creio, Senhor, com lágrimas, coração rendido, voltado, quebrantado. Ele diz, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Está vendo? Tem esse negócio de traz lá para não sei que tem um som diferente quando vai orar, uma voz diferente para. Não! O que Jesus faz? Ele repreende o espírito. Diz ele, espírito mudo e surdo. Qual que é a oração que Jesus faz? Qual é? Versículo 25. Eu te ordeno, sai dele. É essa a oração. Não precisa mais chamar o pastor Gerson para, ele sabe orar bonito, ou para chamar outras denominações aí, que diz que são mais expertos em oração, e que quando ora, faz aquelas orações, faz não sei o que, inventa coisa. Não! Está aqui escrito, a oração está aqui, copia essa oração. Eu te ordeno. Em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Porque quem está fazendo aqui é Jesus, é o próprio Deus. Homem na terra, mas era Deus. O que ele faz? Eu te ordeno. Então quando você for ordenar para que algo seja derribado, destruído, aniquilado, é no poder do nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Fale no nome de Jesus. E quando você for falar, fale com propriedade. Agora, se você não tem ainda uma vida regenerada, hoje é o dia. Se você não nasceu de novo, eu só vou porque eu gosto, está lá. Hoje é dia de você se converter. Nunca é tarde. É agora. Agora é o dia da regeneração. É o dia, não importa quando começa. O importante é que vai começar hoje. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter uma vida nova. Eu preciso ser um crente que para ter vergonha na cara e assumir minha posição no Cristo, no reino. Eu sou embaixador do reino. Eu preciso apossar dessas verdades em prática. Amém? Amém. É isso que Deus quer. Acontece isso com esse homem. E Jesus então diz, sai dele, não entres mais nele. Ainda inclui, sai dele e não entres mais nele. Essa é a autoridade que está no poder do nome de Jesus. Sai dele, não, olha, repreendi, mas voltou. Quando a gente tem uma atitude de manifestação demoníaca num ambiente como esse, assim, às vezes acontece na freguesia, eu digo para os irmãos,
vai um só repreender. O poder não está no nome de quem vai repreender. Vai um lá, porque aí fica um lá falando um negócio, outro falando outra coisa, o diabo fica rindo ali. Esses caras não estão com nada, sabe de nada, comedor de farinha, outro, não sei o que. Fica tirando uma onda. Não, vai lá, um por vez, e repreende no nome de Jesus. E o nome de Jesus é suficiente para resolver toda essa questão. Amém? O nome de Jesus é suficiente. Então os irmãos voltaram de lá daquele ambiente lindo, lembra? Da transfiguração, maravilhoso. O grupo que ficou não sabia o que fazer, não sabia o que resolver. Como, ou melhor, não sabia como resolver. E aí, Jesus disse, espera aí, imagina todo mundo lá, a multidão, os próprios discípulos que estavam pensando entre eles. Puxa vida, nós já tínhamos saído um dia numa missão, tínhamos tido êxito, repreendemos. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu? Você já parou para se perguntar? O que aconteceu? Que eu orei, não aconteceu nada, eu ministrei, não aconteceu nada. O que foi? O que aconteceu comigo? Eu canto, não acontece mais nada, eu oro, não acontece mais nada. Cuidado para você não sair dessa reunião e depois criar um outro ambiente que a gente está acostumado. Que a gente desliga o botão e aí a gente volta a ser pessoas comuns. Deus não... A gente começa a falar, Deus não vai levar em conta essas coisas. Aí começam os outros ambientes. Estraga tudo que a gente veio prestar de culto para o Senhor. Não que a gente não pode sorrir, ser feliz, dar risada. Não, mas a gente muda para mudar o ambiente. É no piscar de olho. Para estragar tudo. O que foi pregado hoje? Peraí, deixa eu ler de novo. O pastor lá não conseguiu pregar nada, mas pelo menos está escrito na Bíblia. Aí você vai conferir em casa. Não vai correr o risco de falar assim, despregou tudo. Está escrito, você pode quantas vezes querer ler e reler, até que a palavra de Deus, que é o martelo que esmiuça a rocha, vai quebrando. Então, eu sou o pai desse menino, eu sou incrédulo também. O menino, eu sou o menino e sou o pai desse menino. Eu vivo mudo, eu só tenho boca para praguejar, para falar mal. Eu só tenho boca para discutir, só tenho boca para criar confusões. Aí Jesus pega, toma a criança pela mão, ergue e levanta ele. Porque o que Jesus faz é isso. Jesus tira do lugar de morte e traz vida. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus faz isso. Versículo 28 para a gente ir embora. E aqui a mensagem está toda nesse final. Esse está o nosso problema. Deus tratou toda essa situação para nos dar essa resposta que Ele vai dar para aqueles irmãos que perguntaram para Ele o que é que aconteceu com a gente. Quando eles entraram em casa, os discípulos perguntaram à parte. Para mim isso aqui é a falta do avivamento. Quando é que o avivamento vai vir? Quando isso aqui acontecer com a igreja. Peraí, aonde é que nós erramos que a gente não conseguiu expulsar? Olha a resposta de Jesus. Essa casta, esse imbróglio, essa casta, essa organização. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? É o que está escrito em Efésios capítulo 6. Que o reino das trevas é extremamente unido e organizado. Tem lá uma hierarquia. É principados, potestades, espíritos que dominam esse mundo. Sabe que quando o inimigo vem assim de bobagem? Tem gente que diz, não, eu piso na cabeça dele. Onde está escrito isso? Está escrito que foi o Senhor Jesus que pisou na cabeça dele. Não, está debaixo dos meus pés. Debaixo dos seus? Quem tem que pisar na cabeça de Satanás é o Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo chega com os irmãos da igreja de Éfeso, que é o modelo da igreja sem placa, sem denominação, a igreja viva, e diz, você precisa se revestir dessa armadura. E aí coloca cada quesito da armadura
para a igreja entender aonde ela deve estar com os pés firmados. Isso aqui é casta, Jesus está dizendo. O diabo é organizado. Ele veio organizado. Vocês estavam acostumados. Vocês estavam acostumados de fazer um culto de qualquer jeito. Vocês estavam acostumados. Não, deixa comigo. Nem se prepara. Deixa comigo que eu estou acostumado. É só falar o nome de Jesus que ok. É só mencionar o nome de... Não. E o nosso preparo. A gente tem correria para fazer tudo. Por que a gente não tem tempo? A gente tem desculpa esfarrapada para tudo. Tem desculpa. Para Deus a gente não tem tempo. Para ler a palavra, para orar, para compartilhar. Aí Jesus disse, essa casta não pode sair com qualquer coisa. Com coisa alguma. De qualquer jeito. A não ser, para finalizar, que Deus nos abençoe nessa manhã e nos faça entender o caminho que está na frente aqui: oração e jejum. Quanto tempo que você não entrega ao Senhor um tempo de oração? Por que as coisas não acontecem? O que falta? Falta tudo. Quando a gente não ora, como é que a gente vai compartilhar? Como a gente vai entender? E nessa manhã, Deus em Cristo revela essa palavra em nós. Nos leve para um caminho da oração. Mas não é aquela oração da comida, 5 minutos, que agora talvez não lembro. Oração do lanche, sei lá se você lembra. Não, é aquela oração com qualidade. A gente poder derramar nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo, nesta manhã, traga a revelação, aquilo que eu não consegui passar. O Espírito Santo, que tem a sua palavra e tem a palavra nas mãos, está junto da sua boca, de ti, você possa dizer: eu jamais vou sair de qualquer jeito para enfrentar esse mundo vil, cheio de questão. Urgentemente, para a gente continuar, nós precisamos, para a gente se preocupar com todas as questões, é a responsabilidade da igreja. Todas, eu não sei essa semana o que é que você vai enfrentar. Eu não sei essa semana o que é que você vai viver. O que é que você tem para resolver essa semana. Não saia antes que você tenha um tempo de oração e uma dedicação de consagração a Deus. Não só para isso. Sabe o que Jesus está querendo dizer? A gente não tem que se jejuar para isso, tem que jejuar para sempre estar preparado. Você sabe que quando você vai enfrentar, algumas coisas você já sabe. Vamos curvar nossas mãos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Pedir para Deus, Senhor, nós não queremos continuar como crentes, que a gente fica preso só no culto. Quando a gente vem, olha lá. Senhor, nós queremos esse tempo. Você fale com Deus agora. Fale com Deus. Talvez você não consiga orar na sua casa. Talvez você tenha vergonha, tenha medo. Ou você nem ora. Essa semana eu conversando com os irmãos na igreja, eu disse: a gente tem que parar de falar que a gente é sincero por não orar. Sinceramente eu não orei. Não, a gente tem que falar: eu estou falhando. Não é sinceridade isso. Parece que a palavra sinceridade dá uma folga de que a gente dificilmente vai orar. E que porque nós somos sinceros, Deus leva em conta. Não, meu irmão. Olha os discípulos deles aqui. Olha os discípulos deles. Se os discípulos que estavam perto de Jesus dormir, cochilar, e Jesus chamou eles de incrédulo. Até quando uma geração incrédula? Está todo mundo embolado. Eles não conseguiram resolver. E quem pode resolver? O Senhor Jesus. Se nós
começamos essa reunião aqui hoje, prestação de culto, que tem que ser só a Deus, nós dizemos que a nossa total dependência é dele, por que você vai querer fazer com a força do seu braço? Por que você vai querer fazer com a sua inteligência? Por que você vai sempre excluir Deus? Isso aí Deus não precisa estar no meio. Deixa que eu sei, eu tenho capacidade. Você tem capacidade até quando? Senhor, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a olhar para o texto, valorizar as Escrituras. O Senhor conhece esse rebanho, Senhor. Esse rebanho é teu. A responsabilidade do pastor Gerson, do pastor Lênin, é só de cuidar de um rebanho que não é dele. Olha que responsabilidade. Quantas vidas aqui estão que talvez hoje chegaram aqui cansados, sem paz, sem alegria, tiveram uma semana daquelas terríveis. E quantas investidas, quantas pessoas no escuro do seu quarto, será? Acho que nunca, minha vida não vale nada. Enquanto nós estamos aqui, aquela matéria chocante daquele rapaz, apaixonado pela apresentadora da televisão. Imagina ele, a família nem sabia, ninguém conhece. O Senhor diz: o coração do homem é maldito, quem o conhecerá? O coração dele lá silenciado, quer que ele, de repente, faz uma atrocidade daquela. E alguém diz: foi alguém que salvou a apresentadora. Não, foi Deus que salvou. A minha oração aquela semana foi: Senhor, que Deus coloque alguém da igreja, já que ela está na emissora que diz que tem uma igreja, fale desse amor, fale para ela se isso está viva, porque Deus te deu mais uma chance. Nós só estamos vivos aqui hoje porque Deus nos deu mais uma chance. Nós só estamos de pé aqui. Não brinque com esse lugar. Não brinque, esse lugar é precioso. É um lugar para você respirar, para você tomar alívio, recomeçar. Desceu as escadas, entrou pelas portas, dizendo: Deus, eu cheguei aqui. E Deus dizendo: não, vai ser meu. Você é meu. Não fique com esse pensamento confuso. Como é que resolve então, pastor? Diga para ele: Senhor, tira essa incredulidade de mim. Sou incrédulo, eu leio e desacredito, desprego, eu leio qualquer outra notícia que chega, apaga tudo o teor da sua palavra. Clama como o pai do menino clamou. Clama dizendo: Senhor, com lágrimas. Eu não abro mão, Senhor. Obrigado pelos 36 anos que o Senhor tem dado pela igreja que se reúne aqui, Senhor. Meu Deus, eu espero que, Senhor, com a minha deficiência, com a minha pequenez, com a minha limitação, que cada irmão aqui, ao voltar depois da comunhão, de fazer uma refeição juntos, eles possam lembrar: meu Deus, nós estamos num mundo de casta. Um mundo maquiavélico que está... A gente nem pode sair mais de casa, irmãos. Nós estamos presos dentro de casa. Está tendo uma marcha de quantas pessoas envolvidas querendo ter seu direito de dizer: eu sou assim, e Deus nos fez assim. E quem é que vai repreender? Isso é demônio? Como é que é isso? Como é que resolve isso? Isso é casta. Por isso que nós precisamos ir mais na palavra de Deus. Fala: Senhor, como é que a gente aborda? Nos dá uma palavra de querigma, não uma palavra acusatória, mas uma palavra de repreensão misturada com amor. E que aí você carrega no colo. Se não tiver palavras, pega no colo, fala: vem aqui, eu vou te esconder. Eu vou esconder você em Deus. Ora, chora, clama, grita. Está cheio de gente mudo. Está cheio de gente mudo, rangendo, espumando, caído, destruído. Que Deus vai usar você. Eu creio piamente. Talvez para você que diz: eu também falava isso. Deus falou: para. Eu uso quem eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero. Deus usar. Então o que a gente precisa? Só ir para o caminho da oração. Tem um pressão o caminho da oração. Tem um preço. Eu falo sempre: nós não podemos ser melhor que Jesus. Porque o que mais Jesus fazia era orar.
E por que a gente ainda quer colocar nossa vida em risco de não orar? Jesus foi encontrado. Quando falaram para ele, ele está ali no jardim. O que ele estava fazendo? Ele estava orando. Pai, não deixa nenhum aqui dos seus filhos se perder, Senhor. Não deixa nenhum aqui, Senhor, do menor ao maior, talvez até aquele que dormiu na mensagem. Nossos adolescentes, nossos jovens, nossos homens, nossas mulheres, a igreja, a família, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo aqui, para que eles continuem, para que eles saiam pelas ruas da onde eles moram, nos apartamentos. Bata a palma lá, bate, Senhor, cara, deixa eu te falar uma coisa, te falar só um texto para você. Jesus te ama. Olha, vamos salvar as pessoas, vamos salvar. Se elas cuspirem em nós, não desista. Se elas zombarem de nós, não desista. Todo crente tem que saber que vai ser assim. Quando o outro evangelho chega, o evangelho é o único que é híbrido, não se mistura. Então por isso que as pessoas têm ódio quando você fala, porque todos os outros segmentos até se afinam, mas quando fala da palavra de Deus, eles pensam em tudo que eles estão vendo por aí, na televisão, essa enxurrada de pedido, de desafio, as palavras bonitas, mal colocadas. Não, a igreja de Jesus é esse a sós, você é a pessoa. Olha lá, os discípulos de Jesus se sentiram pequenos. E Jesus foi lá nos socorrer. E nesta manhã, o Senhor está nos socorrendo, dizendo, pode ir no meu nome. Mas antes, não se esqueçam, vocês vão encontrar muita gente muda, muita gente incrédula, muita gente derrubada. Mas diante dessa casta, sempre estejam preparados com jejum de oração. Amém?